A gente estava cantando sobre isso, né? Que haja o que houver, eu jamais te deixarei. E eu estava lendo um livro mês passado que conta a história de um missionário na Romênia. Não, missionário não, um pastor romeno, na época da União Soviética. Eles tinham igrejas subterrâneas, mas diferente das igrejas subterrâneas hoje, essa igreja subterrânea, eles pregavam o evangelho para os soldados da União Soviética e, consequentemente, eram presos para dentro da prisão pregar para outros soldados. E um desses líderes da igreja da Romênia nessa época foi preso 14 anos. Desses 14 anos, 4 anos foi na solitária. E quando ele saiu, perguntaram para ele, e aí, né? E ele falou, meus irmãos, eu descobri que além da fé e do amor, existe uma alegria que não depende de nada dessa terra. Eu saio da prisão como alguém que desce de um monte depois de ver toda a beleza de Deus. E eu vou ao pé da montanha agora. Aí nessa hora eu fechei o livro e joguei longe, porque, meu Deus do céu, né? E enquanto eu estava cantando, eu estava pensando nisso. Caramba, como eu estou distante disso, né? Paulo fala sobre as pequenas tribulações, que as nossas grandes tribulações não chegam nem perto das pequenas tribulações de Paulo, né? E sei lá, e como a gente não olha da perspectiva correta. Como esse irmão na Romênia, na prisão, conseguiu ir nesse lugar alto e enxergar as coisas da perspectiva do pai. Que para ele eram 14 anos que ele perdeu da vida dele, mas foi um momento dele descobrir essa verdade tão profunda, que além da fé e do amor existe uma alegria que não depende de nada nessa terra. Continuando uma série sobre fé e poesia, eu quero falar sobre o Salmos 23. Talvez a minha passagem favorita. E todo mundo fala isso, às vezes é um mantra. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. E eu não queria hoje dar um estudo bíblico sobre isso, pegar fatos interessantes sobre o Salmo 23. Como o Tiago falou, né? Estamos vivendo tempos difíceis. E eu acho que a gente precisa compartilhar uns com os outros aquilo que vimos e ouvimos. Acho que a 2 Pedro fala isso, que comunhão é isso. É quando nós compartilhamos uns com os outros aquilo que temos visto e ouvido de Deus. Eu queria compartilhar o meu coração quando eu li esse texto aqui. Você não está na minha frente aqui, algumas pessoas estão. Mas eu queria que fosse uma conversa, fosse algo bem devocional, assim, né? Falando de poesia, a poesia, acho que alguém já deve ter falado aqui antes. Não sou a melhor pessoa para falar isso, mas a poesia hebraica da poesia ocidental, ela é bem diferente, né? Ela não lida muito com rima ou com essa estrutura ocidental de poesia. Ela tem outras estruturas e provavelmente a estrutura do Salmos 23 era uma estrutura poética bem interessante. O autor definia uma frase no meio e ele desenvolvia para o começo e para o fim, até chegar na frase do meio de novo. Essa é um dos entendimentos que se tem sobre o Salmo 23. Pode ter sido outra estrutura, mas eu gosto desse entendimento. Então, o tema central do Salmo 23 é a frase do meio, que é porque tu estás comigo. Então, provavelmente, Davi escreve porque tu estás comigo, o Senhor meu pastor não me faltará. E todos os versículos vão se relacionar com esse tema do meio. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Como eu falei, é tipo um mantra. Né? Todo mundo, sei lá, está passando alguma coisa difícil, você fala. Mas o interessante é que às vezes a gente foca mais no nada faltará do que no o Senhor é meu pastor. Porque eu não sei para você, mas para mim é muito sério o que Davi está falando. Davi não está falando que, sei lá, o rei de Israel é meu pastor, ou, sei lá, hoje Jeff Bezos, o cara mais rico do mundo, é meu pastor, ou Elon Musk, que talvez ele seja agora o homem mais rico do mundo. Davi não está lidando com categorias humanas, não está falando com coisas limitadas como dinheiro, ou como influência ou poder. Ele está falando que o Senhor, em algumas Bíblias é Senhor com todas as letras maiúsculas, né? YHWH, Yud, Re, Vav, Re, Adonai, Criador dos céus e da terra. Ele é o pastor de Davi. E a gente fica feliz com nada me faltará. Né? E aí não para entender o que Davi está falando aqui. O Criador dos céus e da terra. O Criador dos céus e da terra. Aquele que, antes que tudo existisse, ele era. Aquele que falou, haja luz, houve luz, e você já sabe tudo isso. Você fez escola dominical. Mas que deixe de ser um conhecimento parado na sua cabeça e desça para o seu coração. O
Criador dos céus e da terra é o meu pastor. Eu não tenho falta de nada. Porque se a gente foca, né, no nada me faltará, a gente pode trocar de pastor, contanto que esse pastor que assumir não deixe faltar nada. A gente falando de Cristo, né, ele fala, eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. João 14:10. E Jesus é Deus, a gente está falando desse homem, né, que é Deus. E que não apenas nos dá coisas, mas como eu falei no início, a gente não adora a Ele porque Ele nos dá coisas, mas porque Ele é verdadeiramente digno. Então, se esse homem, se esse Deus, Criador de todas as coisas, é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Eu vou precisar de quê? Eu tenho um Criador do universo, Ele é meu pastor, Ele cuida de mim. E o coração por trás tem de ser esse. Se eu tenho Ele, eu tenho tudo. Eu não tenho falta de nada, Ele é suficiente. Aí você vai ser o bichão. Não, então beleza. Você é meu pastor, não preciso da vacina, não preciso de dinheiro. Por favor, né, meu amigo? Vamos entender as coisas. Ser de sóbrios e vigilantes, a Bíblia fala, né? Vamos ser sóbrio. Mas o que eu estou falando aqui não é nesse sentido. Eu tenho um Senhor, eu vou virar um monge agora. Você é meu pastor, não preciso de mais nada, eu vou me trancar no quarto. E não vou fazer mais nada. Mas é enquanto vivemos a vida apresenta vários substitutos para o Senhor. O nosso coração é fábrica de ídolos e a gente vai encontrando dinheiro no caminho, a fama, o poder, o jeitinho, a corrupção. Todas essas coisas lutam para encontrar o espaço no nosso coração e ser outro pastor, que vai nos dar as coisas talvez de forma mais fácil ou de forma mais imediata. Mas o foco que é esse. Se lembra, tu estás comigo. Como o Tiago orou aqui, a presença dele, a gente orou pela presença dele nos hospitais, mas a noção, o senso da presença dele em nossos dias, isso afasta, isso derruba todos os outros altares, todos os outros amores, os amores rivais que há em nosso coração, eles são derrubados nessa hora, quando a gente entende que Ele é meu pastor. E eu não preciso de mais nada. Nada me faltará. Ele é suficiente. Ele continua, Ele me faz repousar em pastos verdes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu percebi que para cada ação do pastor no texto, ela é acompanhada ou precedida do descanso. Tipo assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E então Ele me leva a pastos verdes e águas tranquilas. Então Ele provê, né? Ele é alguém que provê, nada me falta. E Ele me leva para o descanso. Ele refrigera minha alma, descanso, e me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ele me guia agora. Então a ação de prover e de guiar, elas são acompanhadas ou precedidas de descanso. O princípio do descanso, nos 10 mandamentos fala do sábado, mas a gente tem que ter um dia para descansar. E tem a ver com isso. Eu podia estar produzindo, mas eu não estou. Eu estou descansando. O povo de Israel tinha essa dinâmica até no sentido da agricultura, né? Eles plantavam 6 anos, o 7º ano eles não plantavam. E a colheita do ano anterior era suficiente para o 6º ano e o 7º ano também. Eles experimentavam isso de uma forma sobrenatural, assim, né? Isso nos fala sobre quem é que provê mesmo. Quem é o teu pastor? É tu mesmo ou é o Senhor? Porque se tu não consegue parar para descansar, se tu não consegue parar de se preocupar, e isso é uma ordem de Jesus, né? Não vos preocupeis por coisa alguma, porque quem busca essas coisas são os gentios. Não se preocupe com o que é a vez de comer ou de vestir. E aí você conhece esse texto. Isso é uma ordem deles, não é um conselho. Não vos preocupeis com coisa alguma. Então, pensando nisso, a gente tem sido alimentado e guiado pelo Supremo Pastor. Nós temos andado por esses lugares, porque esses lugares são os lugares que Ele nos guia. Se você não está encontrando descanso, e eu não estou falando nem apenas não só do descanso físico, mas o descanso da sua alma, da sua mente, do seu coração. Se você não está encontrando descanso, talvez você não esteja andando com esse pastor. Talvez é outro pastor que você está andando. Isso é muito sério. E aí vem, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Tem um livro que é de criança, Samuca e o seu pastor. Tiago conhece.
Se você não tem filho, vale a pena comprar também, porque, meu amigo, é você lendo e embargando a voz. E essa cena, resumidamente, é uma ovelha que foi comprada pelo pastor, ela é nova ali naquele rebanho, e eles passam pelo vale da sombra da morte, totalmente escuro. Eu li num comentário aqui que provavelmente são esses caminhos entre penhascos, cheio de árvore, e isso é breu, é totalmente escuro. E a ovelhinha que foi recentemente comprada no rebanho, ela está aterrorizada. O nome dela é minha amiga, o Thiago me lembrou aqui. Só que Samuca tá de boa. E Samuca começa a explicar, não, a gente tá ouvindo a voz dele. Ele vai tocando nas pedras e a gente vai ouvindo por onde a gente tem que ir. Fica tranquila. E eu acho muito doido porque o texto não fala assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter tanto medo. Não temerei mal nenhum. Então, isso mostra essa confiança verdadeira de Samuca, voltando ao livro, no pastor. Era uma confiança verdadeira. E essa confiança verdadeira vem da comunhão verdadeira. Se a gente realmente conhece ele, a gente não teme o mal. A presença dele, de novo. O tema do salmo é, porque tu estás comigo. Aqui fala, porque tu estás comigo. A presença dele muda tudo. Tudo. Não estou falando de triunfalismo. Não estou dizendo que nem o mal vai lhe acontecer. Justamente ao contrário. Eu não temerei mal nenhum, porque o mal vai acontecer. Mas eu não vou temer. É como Estevão, olhando para a morte ali. Havia um sorriso no rosto dele. Eu não tenho medo da morte. Paulo, mais na frente, vai falar que é lucro. Mas só pode falar que morrer é lucro quem pode abrir a boca para dizer que viver é Cristo. Você não pode dizer que morrer é lucro se você não vive Cristo. Tua vara e teu cajado me consolam. Eu acho legal essa figura aqui que Davi usa. Aprendi em Samuca, e seu pastor também, que tinha um aprisco. O pastor tem um aprisco, que é o curral, o famoso curral. Você é da Paraíba, você não é de Israel. Vou falar aprisco. Você não é, na verdade, de Portugal, João Ferreira de Almeida. É o famoso curral. E o curral não tem porta. Quem dorme na porta é o pastor. Por isso que Jesus fala que ele é a porta. E o pastor tem dois instrumentos de trabalho, a vara e o cajado. Alguns falam que é o mesmo, que é só a extremidade de um e de outro, mas eu acho que são dois. E a vara é no sentido de proteger as ovelhas dos inimigos, né? O lobo aparecia, alguma coisa aparecia, o pastor ia lá com a vara, caba macho, porque eu não lutaria com um lobo com a vara. Ainda bem que eu não sou meu pastor, o Senhor é meu pastor. E o cajado, ele tem aquele formato assim, no fim dele é de trazer a ovelha para perto, né? Então ele nos protege, ele nos atrai com suas cordas de amor, né? Com o seu amor eterno, a sua bondade nos atrai, a Bíblia fala. Então vamos avançar para nos render a ele e chegar mais perto e não temermos mal algum, porque ele está conosco. Então a minha oração hoje é que o nosso desejo mais profundo seja estar com ele e não só receber as bênçãos decorrentes dessa presença, mas obedecermos, sacrificarmos, adorarmos o bom pastor em qualquer circunstância. O convite que essa poesia que Davi escreveu nos faz é abandonar as segundas intenções que temos em relação a Cristo. Ele é meu pastor, então nada me falta. Se nada me falta, eu quero ser mesmo. Não tem a ver com isso. Temos que ser homens e mulheres de uma intenção só. Eu vou me dar por inteiro. Eu vou me render. Paulo fala, da mesma forma que você conheceu a Cristo, permaneça nele. Eu não sei você, mas quando Cristo me encontrou, não foi porque ele fez, aquele ali é um cara bom. Aquele ali, faz tudo certinho, eu vou lá. Tem a ver com isso. Era nós todos, pobres, cegos e nus, pecadores, perdidos, cegos. E a forma como a gente recebeu a Cristo foi se rendendo a esse amor. Ele apenas apontou e fez, esse é meu, sem nenhuma explicação. Nos justificou, redimiu, salvou, nos lavou. Né? Colocou um anel no nosso dedo, uma sandália nos pés, nos deu uma roupa nova. A gente só se rendeu. E o chamado é permanecer dessa forma.
Da mesma forma que você recebeu a Cristo. Permanecer nele. E quando a coisa aperta, a gente esquece isso. A gente fala, não, obrigado pela salvação, valeu, eu vou cuidar da minha vida aqui. Eu vou fazer as coisas do jeito que eu acho que eu tenho que fazer. Queria lembrar você hoje, o Senhor é o teu pastor, o Senhor é o nosso pastor. E com Ele não há meio termo. Como eu falei, Ele não quer muito de você, Ele quer tudo. E a forma de a gente se submeter a esse pastor é querendo habitar na casa dele para todo sempre. Mas habitar na casa dele por quê? Porque é um lugar luxuoso, é de pompa? Não. Porque é um lugar onde a gente pode se entregar como sacrifício vivo. Entregar a vida totalmente e ser guiado por Ele. Os pastos verdes, águas tranquilas, ou às vezes no vale da sombra da morte. Em todas essas coisas, como Samuca do livro, não estou nem aí. Tenho confiança verdadeira, porque eu tenho uma comunhão verdadeira com Ele. Eu conheço,